Priming na cerveja artesanal. Com certeza é um tema que assombra muitos cervejeiros, especialmente os caseiros iniciantes, né, com dúvidas, preocupações para fazer a carbonatação da garrafa, a refermentação da garrafa de suas cervejas. Por isso resolvi trazer para o canal esse tema para a gente esmiuçar, desmistificar e falar sobre as técnicas que realmente funcionam e o que importa realmente para o cervejeiro na hora de fazer o prime da sua cerveja. Se está interessado nesse assunto, então fica comigo e bora fazer cerveja! Olá, fazedores de cerveja! Você que faz e você que quer começar a fazer a sua própria cerveja em casa, seja muito bem-vindo ao vídeo do canal Faz Cerveja, onde você aprende a fazer a sua de um jeito simples e prático e sem complicações. Como é o vídeo de hoje, né? Indo direto ao ponto, vamos desmistificar esse assunto que pode ser tão importante, tão relevante, sim, na sua cerveja, que é o priming, a refermentação da cerveja na garrafa. Podem acontecer acidentes e tudo mais caso você não domine a técnica, né? Então, vamos lá. O que é o Prime? Primeiro assunto, né? Vamos falar aqui sobre o que é o Prime. Vamos falar de alguns problemas e dúvidas que o cervejeiro pode ter aí com relação que açúcar usar, quanto usar, de que forma usar, que temperatura deixar, né, essa leva de cerveja para refermentar depois, quanto tempo vai levar e alguns outros pontos depois, como que fica a cerveja depois com Prime, diferença do Prime com carbonatação forçada. Enfim, vamos começar cobrindo todos esses pontos aí. Com relação ao que é o priming, só dar uma revisão, é uma técnica de refermentação da cerveja na garrafa, ou seja, a sua cerveja já está pronta, já foi feita a fermentação no fermentador, a fermentação primária, e ela só precisa agora ser gaseificada para que ela fique assim pronta para consumo, mas tecnicamente ela já é cerveja, né? Já existe álcool ali, enfim. Então, para a gente poder colocar gás na cerveja, existem duas principais técnicas. Uma é a carbonatação forçada, que é utilizada nas cervejarias e tal, né, em massa, em grande escala, né, que você injeta artificialmente CO2, né, gás carbônico na cerveja. E a outra técnica, que é o tema do vídeo, que é utilizada pela grande maioria dos cervejeiros caseiros, né, é a técnica do priming. O que é o priming? É refermentar essa cerveja na garrafa, ou seja, a cerveja já está pronta, eu trago ela para a garrafa, eu vou utilizar para refermentar, eu vou estimular essa fermentação com mais um pouco de nutriente para essa levedura, para ter um pouco mais de fermentação. Vou provocar uma fermentação controlada dentro da garrafa. Eu trago a cerveja para a garrafa e eu coloco um pouco de açúcar ali para que ela tenha o que comer, entre aspas, né? Para que ela possa metabolizar aquele açúcar, transformar em um pouquinho mais de álcool, que vai se somar ao teor alcoólico da nossa cerveja, e produzir gás carbônico, que como não tem para onde ir esse gás carbônico, né? A garrafa está tampada, o gás, pela questão da pressão, ele se obriga a se dissolver na cerveja. E aí nós temos a cerveja gaseificada naturalmente. Isso naturalmente leva um certo tempo, né? Então, essa é a técnica, bem resumidinha, né, do que é o priming na cerveja caseira, na cerveja artesanal. É uma técnica que é utilizada também para champanhe, a famosa champagnoise, né, que o cervejeiro caseiro adaptou para poder fazer a gaseificação da sua cerveja do jeito simples, barato, em casa, né? Então, quais são as principais dúvidas, quais são os principais problemas? Vamos tratar primeiro aqui os primeiros problemas que podem acontecer quando o priming não é feito da maneira mais adequada, né? O que geralmente acontece? São duas possibilidades. Ou a sua cerveja não vai ser gaseificada adequadamente, ela não vai carbonatar adequadamente, vai ficar aquela cerveja com pouco gás, né? Um pouco estranha ali, que ela fica. Há quem diga que a cerveja está choca, na verdade ela não está choca, ela só não, ela tem pouco gás, né? Basta a gente acrescentar mais gás nela e ela vai ficar legal, no padrão que a gente está acostumado. Então, esse é o primeiro problema. Um, ela pode não gaseificar adequadamente. Dois, ela pode ser carbonatada excessivamente, aí gerando problemas na hora de servir, que você vai servir, a cerveja tem muito gás, ela fica até desagradável para beber, ruim para beber. Caso um pouquinho mais grave, você destampa a garrafa e ela começa a dar aquele efeito gushing, né? O gushing que começa a transbordar a garrafa só porque você destampou, vira aquela espuma. Ou casos extremos, né? O pior dos casos, quando as garrafas começam a estourar. E aí é
o terror do cervejeiro, né? Quando começa a estourar as garrafas em casa, e estoura uma e geralmente estoura em cadeia, né? Uma bate na outra e vira aquela. Você tem ali uma série de. é, bom, problemas em série aqui, né? Para falar o mínimo, né? Então, são os dois pontos. Dúvidas que os cervejeiros têm e causas desses problemas. Vamos começar agora a repassar, né? Primeiro, que açúcar que eu tenho que usar? Na verdade, qualquer açúcar, qualquer, estou falando aqui, né, de uma maneira virtual, né? Mas qualquer açúcar daí é certo. Você tem que fornecer algum tipo de nutriente para sua levedura. É claro que açúcar que a gente usa em casa e o melhor, o que eu recomendo, açúcar cristal mesmo, cara. Não precisa inventar. Ah, preciso usar açúcar demerara porque é mais saudável. Cara, é uma quantidade tão pequenininha que não vale a pena, não vai fazer diferença nenhuma, tá? Então, nessa questão do se é demerara, não é. Então, não precisa ser demerara, não precisa ser refinado, açúcar cristal comum mesmo, aquele que você tem para fazer bolo em casa, tá bom? É, que mais? Posso usar açúcar mascavo? Posso usar mel? Pode, como eu falei, qualquer açúcar vai te dar uma ajuda ali. Mas eu procuro recomendar que evite esse tipo de outro, tipo colocar mel, colocar açúcar. Por quê? Porque, em primeiro lugar, porque se você colocar açúcar mascavo ou mel, querendo que fique alguma característica do açúcar mascavo ou do mel na sua cerveja artesanal, não vai ficar. Então você já vai se desiludir por aí. É uma quantidade tão pequenininha que não vai dar efeito nenhum. Não vai ficar a cor do mascavo, não vai ficar o gosto do mascavo, não vai ficar o gosto do mel por causa do prime, não. Então, assim, ó, já descarta por aí. Segundo motivo, a quantidade de sacarose, a quantidade de açúcar, de glicose que ele tem ali por grama não é conhecida, não é como o açúcar industrializado, aquele que a gente sabe que é padronizado, que a gente tem um cálculo certinho de quanto ele tem ali de glicose para tua levedura consumir, enfim, de sacarose, o que ele tem ali para poder ser consumido. Então, é muito melhor você colocar um açúcar conhecido ali, né? Os cálculos que a gente fala de tantos gramas por litro é para açúcar padronizado de fábrica. Então, assim, começa a inventar de colocar é, açúcar mascavo que a minha avó faz, ou que eu comprei, ou peguei o mel porque eu produzo mel. Pode usar, mas aí você vai ter que considerar que há um risco envolvido. Você não sabe se tem um pouco mais ou um pouco menos, né, de açúcar disponível para ser consumido por grama daquele produto que você está colocando ali. Então eu recomendo fortemente, já que o vídeo é aqui, o que realmente importa, o que realmente funciona, cara, não inventa. Vai no açúcar cristal mesmo. Ele vai funcionar e vai te dar um resultado muito mais previsível. Tá bom? Com relação ao tipo de açúcar, é isso. É... A outra questão, precisa inverter o açúcar ou não? Para quem não sabe, inverter o açúcar invertido é o açúcar que você vai levar ele, vai aquecer ele com um pouco de água numa panela, você vai colocar algumas gotas de algum ácido, pode ser um vinagre, pode ser um limão, pode ser um outro ácido lático, um ácido fosfórico, enfim, e aí você vai haver uma reação química ali que o açúcar vai ficar, a gente chama que se transforma em açúcar invertido. O que que é? É o açúcar que vai ser mais fácil de a levedura consumir. Ela tem preferência por esse açúcar, fica menos complexo para ela. Tem muito cervejeiro que faz, tem a prática de fazer isso. Mas precisa fazer isso, Fernando? Não precisa, tá bom? O resultado prático de você usar um açúcar invertido, usar simplesmente um açúcar cristal dissolvidinho em água ali, né, e aquecido para ele dissolver e deixar de esfriar, é quase nula a diferença, tá? Você vai, mas o invertido não é mais fácil da levedura metabolizar? É um pouco mais fácil, sim, mas como eu falei, é uma reação tão pequenininha que na prática você não está ganhando nada. Talvez carbonate um dia antes, tá? É isso na prática, assim, o resultado, eu acho que não vale o trabalho, enfim, eu sou do time que menos é mais, entende? Então, nas minhas cervejas que eu utilizo Prime, eu não inverto açúcar e nunca tive problema por conta disso. Claro que isso não é argumento não é argumento científico, mas aqui estamos num vídeo de do que funciona na prática para o cervejeiro caseiro. Então, não esquenta a cabeça com isso. Se você não sabe o que é açúcar invertido, não precisa quebrar a cabeça com isso, não vai fazer tanta diferença. Se você faz açúcar invertido e gosta de usar, cara, continua usando. Time que está ganhando não se mexe. E volta a falar como sempre, a cerveja é sua, são suas regras que valem, beleza? Então,
questão do açúcar invertido é isso aí. O que mais? Quantos gramas por litro utilizar? Aí também gera muita controvérsia, porque quem está começando, aí começa a procurar na internet, manuais, guias, um cara fala uma coisa, fala outra, enfim. ah, Na prática, o que a gente quer é colocar gás na cerveja. Pensa no seu objetivo. Eu quero colocar gás na minha cerveja. Tem estilos que vão pedir um pouquinho mais de gás, tipo uma Weissbier, por exemplo, que eu quero ela um pouco mais frisante, né? Uma Catarina Sour, o que mais? Enfim, há estilos que pedem um pouco mais de gaseificação. Outros estilos que pedem menos gaseificação, como os estilos ingleses em geral, né? Que a gente costuma referenciar como estilos menos gaseificados. Na prática, o que, que eu recomendo? Vai na tua. Se você quer a cerveja com mais gás ou menos gás, é você que vai decidir. Não é o estilo da cerveja, tá bom? A não ser que você esteja mandando para um concurso. Aí sim, aí você vai seguir o que o guia de estilos que o concurso utiliza pede. Caso contrário, se é só uma breja para você beber, você, tua família, teus amigos, põe a quantidade que tu quer de gás, né? Tá, mas quanto que eu tenho que colocar de açúcar? Bom, na média, tá? Na média, eu recomendo sempre que se utilize 5 gramas de açúcar por litro de cerveja envasada, tá? Lembra muito bem, cerveja envasada, não é o tamanho do lote. Que açúcar? Aquele açúcar que eu comentei, açúcar cristal. Se for outro tipo de açúcar, aí, meu filho, você vai ter que pesquisar quantos gramas ele equivale ao açúcar cristal, tá? Então não inventa, pega o açúcar cristal. Ah, 5 gramas por litro. Por quê? Porque ele não é nem muito, nem pouco. Ele vai atender todos os tipos de cerveja, tá? Você vai fazer uma Weissbier com 5 gramas por litro, vai ficar boa? Vai ficar muito boa. Vai fazer uma Porter com 5 gramas por litro, vai ficar boa? Também vai ficar boa. Então, assim, ó, na média, 5 gramas por litro é muito bom. Ah, o que que geralmente acontece? Há relatos assim, não, mas eu coloquei 5 gramas por litro e ficou demais, começou a estourar minhas garrafas mesmo assim. Tá, causas disso. Geralmente você não cuidou bem a atenuação da cerveja enquanto ela estava fermentando. Ainda havia açúcar residual na sua cerveja após a fermentação primária lá no seu balde fermentador, tá? Porque aí é, sobrou açúcar que não foi fermentado e é açúcar fermentável. Sobrou esse açúcar e esse açúcar se somou a 5 gramas por litro que você colocou na hora do priming, né? Na hora da refermentação da garrafa. E aí essas 5 gramas viraram 8 gramas, viraram 10 gramas e suas garrafas não aguentaram, começaram a estourar garrafas. Ou, no mínimo, começou a espumar mais do que você queria. Então, esse é um cuidado que você tem que tomar. A parte de fermentação primária, ela é muitíssimo importante por muitos motivos e especialmente quando você faz priming, pela questão da carbonatação da sua cerveja, tá? Então você tem que cuidar a questão de quando a fermentação acaba. Nós temos vídeos aqui no canal que vão te ajudar com isso. Vou deixar linkado, vou deixar o link aqui embaixo, vou deixar também o card aqui. Quando que a fermentação acaba, como que se faz para saber se a fermentação acabou de verdade ou não, tá? Outra situação. Ah, mas eu estou usando aqui os 5 gramas por litro, mas aí não está carbonatando minha cerveja. Não está ficando como eu quero. Aí sempre tem que pensar em dois pontos. Primeiro, que temperatura que está ficando, né? Aqui na minha região está frio hoje, né? Na região sul aqui, estamos em Pato Branco, no Paraná. Aqui tá frio, que tá fazendo, sei lá, 10 graus agora, e a temperatura média dos últimos dias e dos próximos aí, quem sabe mais de mês, vai ser abaixo de 15 graus, vai ser ali 10, 12 graus para muito menos, dias até negativos. Cara, em situações assim, e deixar a temperatura ambiente, meu lote vai demorar pra caramba mesmo. Vai demorar pra caramba. Se no verão aqui, média 25 graus, carbonatava com 5 gramas por litro, levava ali 10 dias para carbonatar, 12, 15 dias para carbonatar, agora vai levar 30, 40 dias, porque o metabolismo da levedura é muito menor, então tem que levar isso em consideração, né? Então, só por isso você já tem que saber que a levedura não teve tempo para fazer. Fazer cerveja não é receita de bolo, tá? Vai seguir lá, coloque tantas gramas de açúcar por litro e aguarde 7 dias e pode beber. Não, não é assim que funciona. Tem muita informação faltando nessa tua receitinha de bolo aí, né? Vamos com calma. Então, tem que pensar que a levedura é um organismo vivo que tem o metabolismo ditado muito pela temperatura do ambiente onde ela está, e se o ambiente está muito frio, ela vai trabalhar mais devagar, tá? Então, a temperatura
Ideal, em tese, é você deixar na temperatura mesma da temperatura de fermentação primária. Ou seja, se eu fermentei minha cerveja a 18 graus, então eu vou tentar colocar no ambiente a 18 graus. Se você não tem um ambiente controlado de 18 graus para colocar, nesse exemplo que eu estou dando, então coloque no lugar que fique mais próximo disso e que oscile menos. E se não tiver jeito, como é o caso aqui quando eu faço, eu não tenho hábito de deixar em temperatura controlada, eu deixo num porão onde oscila menos, né? E agora na época de frio, eu já sei que vai demorar muito mais que o dobro do tempo para ver a carbonatação da minha cerveja. Outra questão é como utilizar esse açúcar. Já sei que a média são 5 gramas por litro, mas como que eu uso? Eu coloco direto nas garrafas o açúcar, eu dissolvo ele, como que eu faço? Então tá, eu trouxe aqui para você algumas opções, né, práticas, e você vai escolher a que melhor te atende de acordo com a sua preferência, teu equipamento, enfim, tá? Tuas possibilidades. A primeira que muita gente usa, e eu usei por muito tempo assim também, é você dissolver o açúcar que vai usar no priming no lote todo. Dissolver primeiro numa panelinha à parte, você pega uma panelinha ali, coloca o açúcar, pesa ele, quantos gramas você vai usar, coloca ali e você leva para o fogo com um pouquinho de água, só cobre com um pouquinho de água, não precisa medir essa água, só para cobrir mesmo, é só para dissolver. Por quê? Porque aqui na panelinha eu já tenho todo o açúcar que eu vou usar, tá? Então eu já tirei a cerveja do balde fermentador, passei para um outro recipiente, para um outro balde, já medi quanto deu nesse outro balde, ou seja, meu lote era de 20 litros, por exemplo, e eu passei 18 litros para o meu balde de invase. Ok, então eu sei que eu vou envasar exatamente 18 litros. Eu vou multiplicar 18 por 5 gramas, vou ter a quantidade total de açúcar, eu pego exatamente essa quantidade, coloco na minha panelinha, cubro com água, ok? Só cobrir com água, um pouquinho, só para ele dissolver. Levo para o meu fogão, fico mexendo ali, fogo baixo, quando dissolver, vira uma caldinha, começa a ferver, ferveu, eu desligo. Por quê? Eu quero, são dois objetivos. Primeiro é dissolver esse açúcar, para eu conseguir fazer uma solução melhor ali. Segundo, esterilizar, beleza? Desliguei, deixa esfriar naturalmente. Eu até posso levar para a geladeira, mas cuida para não esfriar muito, porque senão ele vai virar uma bala. Você não consegue mais tirar dali. Então esfriou que fica com temperatura ambiente ali. Você consegue colocar a mão na panela assim e tá, você não sente diferença, tá legal. Aí tu leva esse açúcar e dissolve em todo o lote no balde fermentador que já foi tirado do balde anterior. No balde de fermentador não, no balde para invase, tá? Tem gente que usa numa panela também, a mesma panela de mosturação você pode usar para isso. Muito bem lavada, muito bem esterilizada. Também, ela serve só de recipiente para receber essa cerveja que sai do fermentador e para você fazer a solução, jogar o açúcar ali. Mexe com a pá esterilizada, bem mexidinho, não agita, porque você não quer incorporar oxigênio, tá bom? Mexe um pouquinho. Vai ter contato com oxigênio, Fernando? Cara, vai ter um pouquinho de contato sim. É cerveja caseira. Você tem que assumir algum nível de oxidação. Inclusive em cervejarias. Não é oxidação, é contato com oxigênio. São coisas diferentes, tá? Inclusive em cervejarias é uma briga diária para a gente conseguir eliminar totalmente o contato com o oxigênio. Então, você cervejeiro caseiro, um mínimo contato com o oxigênio você vai admitir. Isso vai oxidar a minha cerveja, vou ter problemas porque a minha cerveja teve contato com o oxigênio no momento da transfega. Cara, se você tá fazendo ali com muito cuidadinho e ela tá fria porque ela veio do cold crash, cara, não vai ter problema. Desencana, isso não vai mudar a tua cerveja a ponto de você dizer, meu Deus, estraguei minha cerveja, tá? Então, fica frio, relaxa, deixa isso para pensar quando você for um cervejeiro avançado, quando estiver na tua cervejaria, mandando para milhares de pessoas, colocando em concursos. Aí sim, aí você vai ter um cuidado. Ali, toma um cuidado só para não joga de cima, não deixa fazer o splash do fermentador pro balde do invase. E quando você for jogar ali o açúcar e for misturar, faz de forma suave, cara. Não precisa fazer um troço assim, né? Suave ali, ó. Mexe um pouquinho e fica ali um minuto mexendo, só para dissolver bem. E tá de boa. Tá feito o que tu precisa. Beleza? Então, essa é uma maneira de fazer. Aí tá dissolvido ali, dali você manda para as garrafas. Não há segredo. Segunda possibilidade, você faz uma solução com quantidade de açúcar por ml conhecida e você injeta com seringa. Faz a mesma situação de dar uma esquentadinha no açúcar, na panelinha e tal, uma soluçãozinha, só que você pega essa solução, você puxa com uma seringa, quantidade de ml certinho, e você injeta seringa
garrafa por garrafa, né? Com a utilização de uma seringa. Só que nesse caso, você tem que fazer uma solução com quantidade conhecida. Temos um vídeo também aqui no canal, vou deixar linkado também, para você não errar na hora de fazer essa solução de quantidade de açúcar conhecida por ml, tá? Você vai determinar a quantidade de açúcar, gramas de açúcar por ml da sua solução, vai fazer ela ali certinho, conforme está descrito no vídeo que eu vou deixar aqui, e aí você vai injetar quantos ml você achar que é necessário em cada uma das garrafas. Beleza? Essa é a segunda maneira de fazer, é muito utilizada também, tem a vantagem ali que você não precisa ficar fazendo aquele movimento, se você tem realmente alguma preocupação com oxidação nesse momento, é um risco a menos. Enfim, tem prós e contras, cada cervejeiro sabe o que é melhor para sua produção em específico, tá? Outra maneira muito fácil também é você comprar aqueles sachês prontos com a quantidade certa de açúcar já pré-esterilizado. Lembrando que não vale, gente, comprar sachê de açúcar desse que você coloca pro cafezinho, porque nem sempre ele é feito de maneira estéril ali dentro, tá? E aí você está levando contaminação para dentro da tua cerveja. A esterilização é tão importante que nas duas técnicas anteriores eu falei para você levar no fogo e dar uma fervidinha. Essa é uma função importante. Você não vai fazer a tua cerveja, cuidar até a fermentação, tudo, e depois você descuidar na questão de esterilização. Tudo que entra em contato com a tua cerveja, inclusive o açúcar do prime, tem que estar estéril, beleza? Mas se você compra aqueles apropriados para fazer prime em cerveja, que já vem estéreis, é só você abrir o pacotinho e jogar na garrafa. Cara, muito, muito fácil. Eu tenho usado desses aí ultimamente, tá? Porque é uma vantagem enorme para você fazer. São extremamente baratos. O cuidado que você tem que ter é a dosagem. Então você vai ver quantos gramas tem por sachê, qual o tamanho da sua garrafa e tentar ficar naquela faixa, tá? De 5 gramas por litro, que é o que eu recomendo. Se tu ficar um pouco acima, um pouco abaixo, aí você vai fazer isso de forma consciente, ok? Se tu ficar um pouco abaixo, você vai saber que tua cerveja vai demorar um pouco mais para carbonatar e também vai ter uma gaseificação um pouco menor. Ficar um pouco acima, fica ligado, porque ela pode gaseificar um pouquinho mais do que tu quer, né? E aí você tem que também ficar ligado, ver que ela tá abrindo o lote, tá passando um pouco do ponto, põe gelar tua cerveja, beleza? Teu lote todo, põe gelar. Outras situações que vale a pena mencionar aqui que tem a ver com isso digamos, Fernando, a minha cerveja não atenuou tudo o que eu queria na fermentação primária. Eu esperava que ela terminasse com uma densidade de 1,08, 1,008 e ela terminou ali 1,015. Tô com impressão que ficou alguma coisa de açúcar fermentável ali. O que que eu faço? Agora eu vou fazer o prime. Eu recomendo nessas situações que você diminua um pouco a quantidade de açúcar por litro no prime, tá? Quanto diminui? Cara, você vai ter que ter teu feeling aí, não tem muito, não há uma regra específica para isso, até porque a gente não sabe se desse açúcar que ficou na sua cerveja, que ela não fermentou na fermentação primária, se tem açúcar fermentável, se tem, quanto tem, nós não temos essa informação, tá? Então, na prática, o que que eu faço? De 5 gramas que você costumava colocar, se for nesse exemplo de 1,008 para 1,015, eu tiro ali 1,5 grama de açúcar. Então, eu colocaria ali 3,5 gramas por litro, tá? Ou 4 gramas. Talvez, aí vai da sua sensação aí, o que que você tem feito, o que que você tem praticado. A tua experiência sempre é a melhor bagagem, sempre é a melhor fonte de informação, tá? Nem mesmo o que você está vendo no canal aqui, se não se aplicar a você, só desconsidera, cara. Isso, a tua informação sempre é que mais... Mas tu pode ter esse feeling se você já vem fazendo. Eu tiraria pelo menos 1 grama por litro, vai, dali nessa situação, tá? Faria com 4 gramas, consciente, que talvez ela demore um pouquinho mais para carbonatar, entendeu? Talvez ela fique um pouquinho abaixo. É cerveja caseira, meu irmão. É cerveja caseira, você tem que assumir isso. Não dá pra gente querer aplicar o rigor da cerveja industrial na tua casa, porque cerveja é feita em casa para você ter prazer, não para ficar tenso, não para ficar pitolado ali e apavorado, né? E preocupado. E às vezes você acaba perdendo o prazer de fazer cerveja por causa dessa tensão. Então, assim, ó, relaxa, saiba que ela vai demorar um pouquinho mais, talvez, saiba que ela pode ficar um pouquinho menos carbonatada, mas você está tentando garantir que não haja o pior. O pior sempre é a carbonatação excessiva, na minha opinião, né? Porque a carbonatação excessiva acarreta mais problemas, né? Inclusive o pior de todos, que é estourar a garrafa. Então, eu prefiro tirar o pé um pouquinho ali. E
Na situação inversa, né, que ela atenuou bastante e tal, ali, ó, eu esperava um 0,10, ela atenuou até um 0,05, mas não tem nenhum sinal de contaminação, porque você pode desconfiar se ela atenuar demais, assim, passar muito do ponto, né? Ela não tem nenhuma acidez aparente, não ficou nenhuma flavor, não tem nada ali, tá dentro, só ela secou mais do que eu esperava. Tô pensando em colocar um pouquinho mais de açúcar para carbonatação, dar uma espichadinha. Inclusive, o estilo que eu tô fazendo pede um pouquinho mais. Cara, segue teu instinto. Vai lá, coloca um pouquinho mais, mas não exagera, brother. Coloca lá 1 grama a mais, meio grama a mais por litro, beleza? Esse cuidado eu acho bem importante. E o conselho que eu deixo é sempre: menos é mais. Então, eu prefiro errar para menos na carbonatação, deixar ela um pouquinho menos carbonatada do que arriscar deixar mais, né? O meu desagrado, o meu problema vai ser bem menor se ela for pouco carbonatada. Beleza? E por último aqui, umas situações que permeiam a situação do Prime, né? Mas quando eu faço Prime, minha cerveja fica muito turva. Ela estava bonita antes, eu clarifiquei bastante, mas mesmo assim ela está ficando turva, ou está ficando um depósito de resíduo muito grande na garrafa. Isso é normal, tá? Você está provocando uma nova fermentação na garrafa. Pensa comigo, você está fazendo uma nova refermentação. Uma nova fermentação na garrafa supõe uma pequena multiplicação de célula também, correto? Então, mesmo que você trouxe uma cerveja bem limpa para a sua garrafa, você está provocando uma pequena multiplicação de células, muito pequenininha, mas às vezes já é o suficiente para você perceber um fundinho, tá? Um fundinho que às vezes nem é tão pequeno, ela já vem com um pouco de resíduo, aí você multiplica um pouquinho, tá? Então pensa que Prime tem isso já inerente ao processo, tá? Uma multiplicação celular ali que pode ajudar a turvar um pouquinho a sua cerveja. Então Prime tem que ser aceito isso, né? Outra situação, mudou muito o sabor, ela estava muito boa antes do Prime, né? Tinha aroma, era uma IPA. O aroma estava fresco, o lúpulo fresco, estava gostoso. Aí eu fiz o Prime e cadê o aroma do lúpulo? Se foi embora. O que aconteceu? Isso também é bastante comum. É algo, eu coloco entre aspas aqui, aceitável em Prime, porque pensa comigo de novo, você está refermentando uma cerveja que já estava, entre aspas, pronta, faltando só o gás, né? Mas em termos fermentativos ela já estava pronta. Então, é natural que processos químicos vão acontecer, processos bioquímicos vão acontecer ali e podem estar consumindo, sim, aquelas moléculas de aroma e de sabor que você tinha ali na cerveja antes de ter o Prime. Então, fica ligado, já fica sabendo, fica ciente, né, que a tua cerveja pode ter mudança no perfil sensorial dela depois do Prime. Eu tenho para mim que cervejas lupuladas se prejudicam consideravelmente com Prime, tá? Uma baita IPA sempre vai ficar um pouquinho menos do que ela era depois de ter feito Prime. Então eu prefiro colocar na carbonatação forçada, fazer nos barris também. Eu utilizo muito barril carbonatação forçada aqui. Eu prefiro fazer Prime com cervejas mais maltadas ou com caráter de esterificação. Cervejas da escola belga, por exemplo, né, que já tem essa pegada da levedura, do éster da levedura na própria composição sensorial da cerveja, então pode até contribuir, vai enriquecer a cerveja. Essa nova fermentação pode até melhorar a minha cerveja nessa situação. Então, eu procuro fazer esse balanço e estar consciente, né, da escolha do priming ou não priming, né? Claro que se você faz só priming não vai ter escolha, então você entra nessa sabendo que os resultados que você pode ter e talvez não se frustre muito lá na frente. Beleza, pessoal? Acho que cobrimos todos os assuntos. A ideia do vídeo era ser uma revisão sobre Prime. Diz aí, deixa nos comentários se você tem alguma outra dúvida com relação a isso, se você faz alguma técnica diferente, se tem alguma sugestão para dar para a gente aqui. E agradecer quem está se inscrevendo no canal. Não deixe de se inscrever se você ainda não é inscrito. Deixa seu like se você gostou e te vejo no próximo vídeo. Bora fazer cerveja?